você já viu Uhum. sobrenatural acontecer? Já. Com manifestação... De várias formas diferentes. Boas e ruins. Isso que eu ia falar. E Curas e... coisas pro bem e coisas pro mal. Coisas legais e coisas lamentáveis. E que você falou, cara, isso não tem uma explicação... Dentro do normal não tem, né? Já vi várias coisas. Dá pra você falar algumas assim? Lógico, pô. As mais estranhas? Mas mais estranhas. Falar uma legal que tinha várias pessoas aí, não é uma experiência individual minha. Como Jesus subia monte pra orar de madrugada, o pessoal ia dormir, ele subia o monte e ficava orando. Aí descia soltando Hadouken, Yoga Fire, todo mundo que aí carregava a bateria, né? Então, muitos cristãos têm mania de fazer isso, tem esse costume. Vamos sexta-feira à noite subir o monte pra orar? Vamos. Então eu fazia isso com o pessoal da igreja lá no Rio. Eu tava lá no monte, assim, meia hora de subida, né? Exigia um esforço. Aí o pessoal tá lá em cima, bem escuro mesmo, difícil, sei lá, a gente nessa distância não dá pra enxergar teu rosto. E a gente lá, o pessoal orando lá no topo da montanha, mas matos assim, tinha árvores, não era uma montanha, uma pedra descampada não, tinha um mato, tudo bem escuro. E não tinha muito negócio de smartphone nessa época, né, tinha lanterna, né, mas smartphone não tinha. Aí eu lembrei que muitas pessoas falavam que foram pro monte e na hora da oração as folhas começaram a brilhar, como se fosse um neon. E eu nunca tinha visto isso. Aí eu lembrei disso e falei, poxa, seria legal se eu visse. Aí eu comecei a galera tava numa roda assim, orando, eu saí da roda e sentei assim no chão, numa pedra, né? Aí peguei umas folhas assim, umas folhinhas no chão e falei, Deus, se o Senhor está comigo, ilumina essas folhas aqui. Aí eu fiquei umas 2 horas lá e nada, né? Falei, pô... Aí falei, pô, Deus, pra você é tão simples, né? Iluminar uma folha. Pô. Nem isso, será que eu não sou diga? Aí fiquei meio chateado, né? Aí eu tava sentado na pedra lá, tristão. E aí um amigo nosso chamado Zé Luiz, eu falo o nome dele tranquilo, ele começou a dar um testemunho. Ele era uma pessoa muito simples. Deve ser ainda, né? Tem muitos anos que eu não o vejo. Jardineiro, pessoa que cuida de jardim. Trabalhava no condomínio onde a gente morava lá. E aí ele começou a dar um testemunho. Eu tava desempregado e tal. E todo mundo em pé, e ele falando essa história, eu sentado, afastado. Com aquela graminha lá, a folha, falando, pô, Deus, nem pra iluminar. Hein? Aí o cara tá falando, poxa. Aí eu comecei a pedir a Deus, pô, me dá um emprego. Do nada, veio uma luz azul do céu, assim, ó, muito forte. Desceu, assim, tipo um laser. Bateu no chão, espalhou, iluminou todo mundo, um clarão. Todo mundo, que isso, meu Deus. E depois a luz se reuniu de novo e voltou. Aí eu falei, obrigado, Deus, melhor do que iluminar as folhas, né? Nem sei se foi pra mim, mas eu tomei como... Aí o Zé Luiz, não, porque eu tava desempregado, ele, cometinha aí, gente! Aí eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ria. Porque ele viu a luz... Ele achou que era um cometinha. Que era um cometinha. Aí, beleza. Aí todo mundo, caraca, o que foi isso? Uma gritaria no meio do mato lá. Glória a Deus, pô, um sinal, é Deus, é um anjo, não sei o quê. Eu não sei o que foi. Eu sei que aí eu cheguei, falei com o Zé Luiz, Zé Luiz, a gente descendo um monte. Que história é essa cometinha, cara? Ele, não, esse cometinha aí não é do bem, não, isso é do mal. Mas foi por que do mal, pô? Um sinal de Deus? E não. Você percebeu que eu tava contando minha história e depois que passou esse cometinha, ninguém mais quis ouvir minha história? Era só a conversa de cometinha? Eu tava contando a história de Deus, cara. Atrapalhou a minha história, pô. Eu falei, Zé Luiz, tá maluco, cara? Então, assim, eu falei pra ele, cometinha, cara. Cometinha é um troço que passa, né? Pô, a luz desce, depois sobe, ela espalha e volta. Então, assim, isso pra mim foi uma experiência positiva. Foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida de sobrenatural. E tinha umas 30 pessoas ao mesmo tempo. Eu te falo... Que viram minha esposa, inclusive. E contaram a mesma experiência. Tiveram a mesma experiência, tava todo mundo ali. Foi uma coisa, assim, totalmente fora do script. Pode ter passado um cometa? Pode ter passado tudo, mas a luz desceu vertical. Eu tive uma visão privilegiada, porque eu tava afastado da roda, sentado no chão olhando para eles. Então eu vi de longe acontecendo. Para eles foi mais assim, de repente apareceu uma luz, mas eu tava olhando num ângulo que eu via, que você eu via via a luz descendo, entendeu? Eu falei, meu irmão, o que é isso, cara? Então, assim, é muito complicado para explicar isso, né? Sim. O cara pegou um laser gigantesco, parou no helicóptero lá em cima, ligou, né? Pô, não tem explicação, cara. Eu tava orando pedindo um sinal para Deus. E eu interpretei como um sinal. Falei, Deus, obrigado, senhor, a pergunta é, o senhor está comigo? Ilumina as folhas aqui. Aí desceu um holofote do céu, falou, glória a Deus, tá bom. Então, ok, é tipo como se fosse, não, tamo junto aí, valeu. Então isso foi um exemplo legal,
Nesse mesmo local, teve uma outra história que foi negativa. E aí a gente tem que voltar um pouquinho antes da chegada ao local. Esse local é um sítio, não sei se ainda é, de uma família. Então, apesar de ser Rio de Janeiro, é um local relativamente seguro. Eu não sei como é que tá hoje, isso tem uns 20 anos. Mas era assim, você chegava de carro, parava o carro numa capelinha que tinha, bonitona, aí o pessoal ficava ali orando, cantando. E aí depois tinha uma trilha para subir o monte. Só que antes de chegar ao local, a gente tinha combinado, vamos sair 6 da tarde de sexta-feira da igreja e vamos junto pro monte. E aí a gente tá conversando, aí sempre vai um grupo de conhecidos, né? Eu não vou chamar um cara, quer ir pro monte? Quero. Eu chego lá, o cara puxa a arma, a faca e mata todo mundo. Então é gente conhecida, né? Aí, só que nesse dia tinha um cara que eu não conhecia. E aí eu olhei assim e falei, não conheço esse cara. Aí ele tava conversando com uma menina, eu falei, acho que é o primo dela, que era parecido com o primo dessa menina. Aí eu falei, ok. Aí nós subimos o monte e eu esqueci desse cara. Subimos felizes e tal. E estávamos nessa roda orando. E não tava ventando. E eu tava com uma blusa assim por cima, né? De repente eu senti um negócio nas minhas costas. E mexeu minha blusa. E fez um barulho. Falei, rapaz, tá cheio de morcego aqui, hein? Tem bicho, né? Sei lá, é uma coruja. Aí de repente, de novo. Falei, tá ficando perigoso isso aqui, né? Negócio de raiva aí, passar raiva, né? Me picar aqui. Aí, Aí eu comecei a falar, cara, eu fiquei com medo de um bicho me picar. Que fosse um... Eu não tava pensando em coisa... morcego, porque o morcego realmente ele faz esse barulho e essa percepção, esse deslocamento de ar. Isso. Essa coisa meio... Né? Aí eu falei, cara... aí eles estavam falando lá, eu falei, não vou falar nada pra não atrapalhar, mas eu tava me sentindo mal. Falei, aqui não dá pra ver direito, esse troço me pica aqui, como é que fica? Esse cara, ele tava ali e uma menina... Esse cara falou assim, posso contar um negócio? Aí a menina falou, peraí, antes de você contar, pessoal, vamos orar porque tem um espírito rodeando aqui a gente na roda, tá mexendo até meu vestido aqui, pô. Aí eu falei, tá mexendo meu casaco aqui também, minha blusa tá Aí eu abri a hipótese de ser uma coisa espiritual e não um morcego, que ela falou, tem um espírito rodando a gente. Aí a gente orou e tal, aí esse cara veio e começou a falar assim, você sabe que os alemães vieram pro Brasil, né? Mandou essa no meio da reunião da igreja. E eles fizeram clones. E outro dia eu tava na praia e tinha um clone meu, encontrei com um clone meu. Aí eu falei, esse cara que trouxe a parada. Ele trouxe esse espírito que tá rodando. O espírito andava com ele e deu uma interferência com a galera. Então ele não conseguiu continuar ali dentro, mas ficou rodando. E o cara atormentado na mente. Aí minha esposa também é fogo com esse negócio. Minha esposa falou, fizeram um voodoo contra você. É claro que, como ele vai falar depois, vocês vão falar que foi sugestionado. Mas eu sei que não, que ele já tinha esse problema antes. Não foi minha esposa que sugestionou ele. Ela falou, fizeram um boneco seu e enfiaram a agulha no ombro pra gerar um problema no teu ombro. Ele falou, tô com problema no ombro há um tempão. E a menina que trouxe ele confirmou depois. Porque eu pensei, às vezes, minha esposa sugestionou o cara, né? Ele falou, não, meu ombro tá doendo. Não, mas ele tava com problema. Ele tava buscando uma solução para esse problema. E eu e minha esposa não fazia a mínima ideia que tinha isso. E aí, nesse momento, eu não era o líder desse grupo. Eu cheguei no líder e falei, abortar a missão, irmão. Esse cara a gente não sabe quem ele é. Ou ele tem transtorno psiquiátrico, ou ele tá possuído. Se ele puxar uma arma, uma faca aqui no escuro, ele vai fazer um estrago. Sugiro abortarmos e descer, mas a gente abortou e desceu. Porque ficou uma coisa estranha ali. Sem clima. Aí eu pensei, quem que trouxe esse cara? Aí a menina falou, não, é um conhecido meu que tava com problema. Eu falei, aqui não é o lugar da gente ajudar ele. Aqui é lugar de pessoa conhecida, tudo no escuro, cara. Sim. Como é que a gente faz isso? É uma situação mais íntima, e vulnerável, né? Não tem como, pô. Como é que o cara puxa uma parada, você toma uma facada, você nem vê no meio do escuro. Não tem nem oportunidade de defesa. Tem uma terceira história nesse local, que aí foi muito interessante. Dessa vez eu entrei numa também... Pô, dava pra cobrar ticket, né? Dava pra cobrar, dá mesmo. Eu penso... É meio antiético coisa de igreja tu cobrar, né? Você fala que quer fazer uma oferta, faz, né? Mas dá pra... Tipo, eu já fiz isso, eu chamo de Holy Ghost Stories. Não tem Ghost Stories, que é história de fantasma? Aí eu botei Holy Ghost, que nos Estados Unidos, às vezes, em vez de falar Holy Spirit, eles falam Holy Ghost, o Espírito Santo, né? Então eu fiz uma série no meu canal, Holy Ghost Stories. É mesmo? Contando só histórias? Fiz na igreja também, só que era de graça. Só histórias cabrosas. Pra garotada que não acredita no sobrenatural, eu falando, eu te sugiro levar em conta isso, que eu acho que tem. Pode ser problema meu, da minha cabeça, mas eu acho que existe, que
Pode ter sido surto coletivo, porque eu já vi coisa na coletividade também. Dessas vezes que a gente foi a esse monte, eu entrei numa também que, pô, Deus, eu quero ouvir tua voz. Tem gente que fala que ouve, nunca ouvi e tal. Aí, antes de a gente ir pro monte, eu tava em casa orando. Deus, eu quero ouvir tua voz, quero ouvir tua voz. Aí, de repente, eu não ouvi, veio na minha mente o entendimento, não foi no ouvido. Vai ter um bicho lá no meio do caminho. Veio essa frase. Eu falei, poxa, não era isso que eu queria ouvir, né? Queria ouvir, eis que tu és meu servo escolhido, te levantei em meio à sua família. Para... Daniel. Aquela voz, né? Daniel. Cheio de testosterona, né? O Cid Moreira, né? Como é que é o Mr. M? Mr. M. Imaginei isso. Aí vai ter um bicho no meio do caminho. Aí eu falei, isso aí deve ser coisa da minha cabeça, né? Aí fomos. Na subida, no meio da subida, e eu tinha até esquecido que eu pedi isso. Aí a gente tava subindo, eu olhei assim pro lado, eu vi uma máscara branca gigante acompanhando a gente. Uma visão espiritual, uma máscara. Tipo máscara de atores, assim, né? De teatro. Tipo teatro grego, assim, uma máscara? Estilo teatro grego. Mas é uma coisa sinistra, não era uma sensação boa. Aí a gente andando, eu olhando aquela máscara, falei, pô, esse negócio... Aí eu pensei, poxa, né, demônio aqui com a gente, né? Negócio da igreja. Dessa vez não tem infiltrado igual da outra vez, né? Falei, poxa. Aí eu tô subindo, andando, olhando aquele troço. Falei, tá legal isso não. Tem alguém meio carregado aí. Aí, exatamente na metade da subida, o líder, que era o cara que liderava essas subidas ao monte, esse cara, no meio da subida, o Luciano, ele falou, para tudo, para todo mundo. Vamos orar porque tem um demônio acompanhando a gente aqui, que tá aqui do nosso lado aqui, ó. Vocês não estão vendo, não? Eu nem falei nada. Eu falei, caraca, então essa máscara, né? Ele sentiu também. Aí oramos. Aí eu já fiquei super satisfeito. Falei, caramba, então Deus falou comigo. 2 horas antes de acontecer, vai ter um bicho no meio do caminho. O bicho era aquilo ali que eu vi e o Luciano viu. Beleza. Já subiu um monte felizão. Uhul. Na descida, no mesmo local, e eu já tinha esquecido, o Luciano fez de novo. Para todo mundo. Aí eu falei, pô, agora eu não vi máscara nenhuma. Ele... Aí, peraí. Passou uma gambá gigante cruzando o caminho, no meio do caminho. Aí o bicho no meio do caminho. Na subida e na descida. Falei, cara, esse Deus gosta de pegadinha, né?